É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista e previdenciária. E eu sou Otávio Calvê, professor e juiz do trabalho. E a gente está aqui para trazer novidades, para poder falar com vocês de uma forma interativa e trazer um pouco de polêmica, né, Otávio? O pessoal gosta, né? Mas a nossa marca é sempre conteúdo com simplicidade, ajudar a desmistificar a área trabalhista, previdenciária, para o pessoal entender assim, os nossos grandes problemas, né? É isso aí. E às vezes a gente traz um convidado, consegue trazer um convidado especial, e é o caso dessa vez aqui que a gente trouxe Luciana Diniz, advogada da CNC. E não só, tá, gente? Ela é conselheira técnica da OIT, tá como suplente do Conselho Curador do FGTS, então é um grande prazer, uma grande alegria ter você aqui, Lu. Obrigada, Carol. Carol? Vou poder me calar, né? Ana Carol Martins. Obrigada pelo convite, obrigada, Otávio. Um prazer, assim, estar aqui com vocês e que a gente possa aqui ter um super bate-papo, aprender com vocês também. Não, nós te agradecemos, Luciana, assim, porque a Luciana tem uma expertise na nossa área que a gente, às vezes, no cotidiano não consegue alcançar, né? Porque eu acho que você consegue ter uma visão mais ampla do problema trabalhista como um todo, né? Até pela sua participação na OIT, assim, que é muito relevante, e eu acho isso muito importante para a gente trazer para o pessoal, né? Sem dúvida, sim. E a CNC, ela abrange bens, serviços e turismo. Então, é uma instituição muito grande e eu imagino que você tenha que lidar com muitas questões aí, muito variadas, e isso também traz um olhar diferenciado, né, Lu? Eu posso dizer que é a maior confederação patronal do Brasil, porque em números, inclusive, de empregadores, porque tudo que envolve comércio, né, comércio de bens e tudo que a gente vê, serviços e turismo, são os que mais empregam. Então, dentro desse contexto, a gente é muito diversificado, que a gente vai falar o quê? Do comércio de rua, que a gente está vendo, os hotéis, os restaurantes, a parte toda de serviços, de limpeza, vigilância, imagina, e são muito diversos e são detalhados, a gente vê nas normas trabalhistas, e tudo que a gente vê, as questões de dia a dia de justiça do trabalho, o que a gente vai ver no Ministério do Trabalho, tudo é bem diversificado do que a gente representa na confederação. Mas eu tenho uma experiência que já vem de escritório, né? Então eu posso dizer assim que eu trabalhei no lado quando o problema já existe, que ele já está na justiça. Quando eu já trabalhei em empresa, que você tem como fazer um trabalho preventivo e realmente numa confederação você consegue ter um olhar aí junto ao que ainda se pode fazer e um olhar mais amplo sobre todos esses setores. E até de construção, né? Porque eu acho que a confederação também tem esse papel, né? De ajudar no diálogo, ajudar nas novas ideias de legislação para resolver problemas trabalhistas. Eu acho que também esse lado criativo eu acho muito importante, né? Eu acompanho assim, en passant, e eu vejo como é relevante a questão do diálogo social, né? Para a gente tentar construir uma regulamentação melhor, né? Sem dúvida, e a gente tem que pensar que, assim como a OIT, como você falou, que é já um organismo tripartite, então você vai ter a questão dos governos, empregados e empregadoras, a gente colocando desde essa questão internacional. Aqui no Brasil funciona assim, a gente pode falar sobre a CTPP, que até edita as normas regulamentadoras, e é constante, por exemplo, vem um novo tema, o Ministério do Trabalho ou vai o Ministério das Mulheres, dependendo do tema, vai abordar um grupo de trabalho específico com esse viés tripartite para ouvir, para esse diálogo. Vai ouvir os empregados, empregadores e o governo. E ali a gente pode realmente chegar a fornecer alguma sugestão ou alguma construção. Agora, deve ser interessante que esse diálogo, dependendo do governo, muda muito, né? Muda muito. Muda muito. A gente, isso, né? na verdade, faz parte. Claro. Nós, todos os operadores do direito, e imagino, em todas as posições, nós temos essa habilidade. Na verdade, é esperado de nós a habilidade de negociar. E muito mais quem lida com direito de trabalho, direito sindical, dentro de uma confederação patronal que está sempre junto ali com os sindicatos, as federações, faz parte. E aí você hoje vai falar um pouco, vamos ver se é isso aí que você tem falado ultimamente, né, bastante, eu tenho acompanhado um pouco da sua trajetória profissional, e aí eu tenho visto que nessa área de saúde, medicina, segurança do trabalho, você tem falado muito bem, obviamente, né, a gente fica aí, seus fãs, e é uma área muito interessante, porque você vê, na CLT, os artigos 154 a 159, eles são de 1977, uma redação super antiga. 1977 são
47 anos. É muito tempo, né? Então, assim, é muito importante a gente se atualizar nessa temática. Aí tem as NRs, é tão difícil, né, de conseguir conjugar todo esse entendimento sobre essa área que é tão importante, que tem sido tão falada, muito em função das licenças que as pessoas estão tendo, né, estão pedindo. O INSS está aí assoberbado de trabalho, porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores das empresas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, pode ser? Pode. Assim, assim, impressionante. Se a gente pegar dados da OMS, da Organização Mundial da Saúde, o Brasil ele lidera o ranking de questões de ansiedade, né? Doenças ligadas à ansiedade. E aí, se você vai falar justamente do INSS, salvo engano, acho que a terceira maior causa de afastamento são os transtornos emocionais, psicológicos, todas essas doenças psicológicas. Então, não tem como a gente não cruzar isso como um todo. E eu acho que envolve todos os ramos da empresa, de um negócio. E, claro, a gente vai falar de negócios de todos os tipos e tamanhos, mas não dá para a gente desconsiderar. Então, o que a gente teve agora, recente, agora em setembro, a NR1, que é que você pode chamar assim a NR, a norma regulamentadora mãe, que ela vai acabar influenciando em todas as outras. Ela teve a alteração de incluir o risco psicossocial, como também precisa ser um gerenciamento de risco. Então, ou seja, o empregador ele vai ter que gerenciar os riscos, além de biológicos, físicos, de acidentes, o risco psicossocial. E, gente, assim, o risco psicossocial, ele é muito subjetivo. É bem complexo você, né, dessa vida que a gente vive hoje, dessa vida moderna, né, que é uma vida que traz ansiedade, eu acho que em vários fatores, né, em vários momentos da sua vida, você conseguir alinhar o que é relativo a trabalho, o que não é relativo a trabalho, assim. E, por exemplo, desses dados, né, que você mencionou, existe um corte do que é verificado como tendo nexo com o trabalho? Ou, assim, fica mais pro abstrato mesmo, assim, tipo, os transtornos de ansiedade são genéricos e o trabalho é mais um dos fatores? É bem complexo e exatamente essa é a nossa preocupação, principalmente quando a gente está ali num grupo, na CTPP, falando sobre o que inclui numa norma regulamentadora. Se a gente teria já maturidade para incluir isso como um risco, porque é claro que as empresas têm já que observar. Através da legislação, a gente pode cruzar a questão da CIPA, que teve a lei do Emprega Mais Mulheres, já teve uma alteração, que a CIPA já passou também a prevenir e a questão de assédio moral e sexual. Se você for ver, tem várias coisas, a gente sabe, a própria CLT, que já necessita essa verificação. Mas a partir do momento que você coloca ela numa norma regulamentadora, nós questionamos se a gente tem essa maturidade, justamente por essa subjetividade. Porque o risco psicossocial, ele do trabalho especificamente, ele vai variar com relações, às vezes, um excesso de horas extras, problemas de gestão, acidente de trabalho, um caso de assédio. Tudo isso, na verdade, ele vai ter que ser mapeado para estar nesse programa de gerenciamento de riscos. E o que a gente percebe nos detalhes, imagino, e vocês também podem trazer da Justiça do Trabalho, do dia a dia das audiências, nós somos um ser completo, né? Não é só o trabalho. Então, muitas vezes a pessoa já vem pós-pandemia e o que a gente vem notando isso é esses casos de adoecimento como um todo. O trabalho pode sim agravar, mas o trabalho também pode ter uma condição aí de ser até uma salvação para a pessoa. Pois é, eu estava justamente pensando nisso, que antigamente a gente ouvia isso, né? Que, por exemplo, o trabalho dignifica o homem. Dignifica o homem, a preguiça. Como é que tinha uma coisa que falava da preguiça? Não sei, corrói a alma, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tinha essa noção, assim, de, olha, vai trabalhar, vai ocupar a cabeça, né, trabalhando, que isso ajuda você nas questões emocionais, enfim, até em tratamento, você estar ocupado, você estar trabalhando. Antigamente, né, eu fui criado com essa ideia, era algo bom para você, inclusive, né, se ocupar para sair desses problemas que você vive no seu cotidiano, né, na sua vida. E aí, hoje, o que a gente percebe, eu acho que é o contrário. A gente tem muita ação trabalhista alegando nexo com o trabalho, a gente faz as perícias, né? E a perícia, assim, eu fico até, me solidarizo com os peritos, porque, assim, ele faz uma análise lá ampla, né, da vida da pessoa e normalmente vai na concausa.
dizendo que o trabalho é um dos fatores, né? E aí você fica ali, tá, e quanto vale isso? Como é que vai indenizar? O que o empregador poderia ter feito, né? Eu acho que esse é um grande problema, né? Essa ideia da concausa, porque, assim, como você falou, tudo pode ser motivo para a pessoa chegar num estado desse, né? Patológico. Pode ser o estopim, né? Assim, a gente não é muito necessária essa análise, principalmente até pelos profissionais de saúde, seus médicos, psicólogos, psiquiatras, todos que estão envolvidos com essa área. E a gente até faz essa recomendação, por exemplo, uma empresa que tem uma estrutura para ter uma área de saúde e segurança do trabalho, tem às vezes médico do trabalho dentro da empresa, tem um RH estruturado, compliance, todos esses setores eles têm que conversar e muito, inclusive todas essas alterações. Mas a gente tem que pensar que o Brasil, a gente vai ter lugares, posso até falar do comércio, vai ter um pequeno negócio e, enfim, e que ele também está tentando, diante de dificuldades da economia e tudo isso, sobreviver. Então, assim, é muito diverso. E sem falar da informalidade. Mas, assim, trazendo para a formalidade, né, pelo que a gente tem aqui, que a gente está mais detalhando, é realmente necessário a observação com relação a tudo isso. Porque tanto você pode entender de uma pessoa que está com um problema em casa e que ela chega no trabalho e ela é mais um problema, porque ela acaba, às vezes, até contaminando aquele ambiente. Pode ser um gestor que está com um problema e ele, na verdade, ele é o causador de todo o problema. Então, assim, a gente já viu de tudo, né? Na verdade, esse detalhe, que é o que também a gente vê na realidade do dia a dia na justiça, você vê de tudo. Então, eu acho muito complexo e exige muita maturidade para poder fazer essas análises e também não se colocar só pelo empregador e também não só penalizar o empregado. Tem que ter um bom senso. É bem difícil na prática, né? É muito difícil até dividir, né, o que é realmente do trabalho e o que é anexo ao trabalho. Por exemplo, ir e voltar para o trabalho, que é assim, tem a ver com o transporte público das cidades em que a gente vive aí no Brasil. E como fazer essa distinção? Como atribuir, deixar para o empregador uma responsabilidade ou como que ele pode pensar em ajudar os trabalhadores em aspectos que ele não necessariamente vai conseguir promover uma grande mudança. Qualquer coisa menos conceder transporte, né? Senão vai dar horas em Tinder, vai dar salário in natura, porque tem esse outro lado também, né? O empregador aqui no Brasil, ele tem que tomar muito cuidado com as iniciativas, né? Porque a nossa legislação, ela não facilita para o empregador também ter condutas assim mais ativas que depois ele possa modificar, né? Existe um grande medo nisso também, né? Sem dúvida. E a gente tem que interpretar que muitas vezes aquele empregador, ele é quase como um empregado. Ele está ali empreendendo, ele tem ali, vamos supor que mesmo que ele tenha 15 empregados, ele está quase ali na mesma situação de... Então, assim, é bem difícil você olhar a realidade pelos dois lados. E essa realidade humana, realmente, do psicoemocional, que também traz toda essa questão. Por isso, eu até falo que eu tenho falado muito isso, a questão que a gente precisa da cultura da prevenção. No Brasil, a gente não tem essa cultura. Isso eu acho que desde casa, nas relações de uma forma geral, a gente não tem a cultura da prevenção. A gente só lida com os problemas quando ele já não tem normalmente mais jeito. E assim, eu acho que cada vez mais, principalmente pensando nas empresas, em tudo que a gente está falando, essa cultura da prevenção, ela tem que chegar. Seja para o próprio empregado que está se sentindo doente, seja por um problema em casa e que está indo trabalhar não está bem, seja porque está passando uma situação do trabalho difícil, a gente vê esse estímulo também aí, as questões das denúncias e tudo isso também tem que ser uma forma bem responsável, mas essa cultura da prevenção, ela tem que chegar. Pois é, mas aí a ideia da prevenção... Você tem uma ideia percentual assim, de quantos empregadores, pelo menos na área do comércio, tem estrutura para isso, para ter RH, para ter consultoria jurídica, compliance? Você tem uma ideia, assim, em termos de Brasil, do que a gente está falando? Assim? É bem impactante, porque vou colocar não só comércio, vou colocar como tudo. O que a gente tem de microempresas, empresas de pequeno porte? No Brasil, chega a ser 98%. Então, a gente está falando de 2%. Então, assim, se a gente for falar aqui... E a gente constrói a legislação pensando nos 2%, né? Nos 2%. E aí, vamos juntar outros dados. De informalidade, a gente tem cerca de 38% de informalidade. Então, a gente já está falando de um cenário bem restrito. Então,
Aí vamos lá, dependendo da legislação, da forma como as coisas vão sendo aplicadas, você vai afunilando cada vez mais, porque você protege, mas muitas vezes você acaba estimulando a informalidade num cenário que já é de microempresa e empresa de pequeno porte. Então, é um stick puxa, né? Podemos dizer assim, que por outro lado também não tem como a gente abandonar a necessidade de certas proteções, de certas necessidades, interações, como você falou desse trabalho preventivo. Quem teria condições disso? Então, eu acho que de um modo geral, mesmo os que não tenham, às vezes, um RH, um compliance, tudo isso, precisamos ser, então, seres melhores, seres humanos melhores. Nossa, é o trabalho individual de cada um? Pois é, porque é difícil, né? É difícil você também querer resumir tudo à questão trabalho, né? Assim, eu acho que esse é um grande problema que a gente tem presenciado. E você tem visto na OIT, assim, os países, eles estão em que patamar? Você acha que o Brasil está muito para trás? Como que você vê o posicionamento do Brasil no âmbito internacional? É também uma discussão bem complexa, porque a gente vai ter ali realidades muito distintas, que são os países que são mais atuantes, são os países da Europa e os Estados Unidos, eles têm uma outra visão e outros recursos, né, comparando África, Brasil. Todas essas questões que a gente vê aqui, elas já estão sendo tratadas há muitos anos lá. Então, por exemplo, risco psicossocial. Pós-pandemia, justamente por esse adoecimento, foi feita uma cartilha e vários textos de todas as últimas convenções, elas acabam tratando sobre isso. Então, os países, a gente não tem essa uniformização. Então, o que vai variar muito é a posição por exemplo, do país, do governo brasileiro. Então, como ele vai se posicionar a determinadas recomendações, porque assim, na OIT, numa conferência, você pode elaborar uma convenção, recomendação ou uma resolução. Então, são instrumentos diferentes. Então, por exemplo, esse posicionamento, às vezes, por uma convenção, de estar ali também num voto, porque o Brasil tem voto, né, como todos os países. Vai depender muito do governo qual é a bandeira do governo atual e tudo isso. O Brasil, ele não está atrás. Então, por exemplo, você pegar a lei da igualdade salarial, que já era uma questão defendida, sim, em alguns textos já da OIT, ele publicou a lei da igualdade salarial, que foi vista como um avanço e um cumprimento em acordo com o que a gente vê de proteção ao trabalho e igualdade entre mulheres e homens. Então, o Brasil ele tá muito próximo em muitas coisas, mas não necessariamente nos recursos que a gente tem aqui, como Estado. Então, às vezes, é muito complicado a gente avançar justamente nessas obrigações do empregador se a gente não alcança como Estado certas proteções e estruturas. Acaba estourando na mão do empregador, seria isso, né? Todas as deficiências do Estado, todo o subdesenvolvimento do país, toda a falta de formação do trabalhador, de repente surge uma regulamentação e o empregador tem que tentar fazer o possível para suprir todas essas carências e lá na ponta não ser condenado depois, né? É mais ou menos isso, né? É por isso que ele tem que fazer todo o trabalho dele preventivo e realmente de primeiro entender que é necessário um clima organizacional bom, que é necessário para o negócio, mesmo do pequeno. Você vai querer ter uma padaria que os seus funcionários ali estão sendo maltratados, eles vão atender mal o público. Alguma coisa aquilo ali vai refletir no negócio. Então, acho que essa consciência tem que ter, desde o pequeno, que eu não tenho condições de ter um RH, eu não tenho condições de ter treinamento, tudo bem, mas vamos lá, você tem um negócio. Seus empregados estão à frente disso, eles são quem vão atender as mesas. Não é mais como antigamente, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou, essa época já passou, né? O pessoal tem que se conscientizar disso, né? Sim, ele vai ter que... Mas exatamente, o empregador não pode fazer o papel do Estado. Então, assim, a gente pode até falar em coisas polêmicas aqui, como, por exemplo, a Convenção 190, que ela não foi ratificada pelo Brasil, ela é uma convenção que trata justamente essa questão do assédio no ambiente de trabalho. Um conceito bem aberto de assédio. Conceito bem aberto. E muito seria o ideal, poderíamos falar sobre uma ratificação da 190, ninguém é contra, ninguém quer que tenha casos de assédio, né? Ninguém quer. Mas, assim, o que a gente pode falar na Suíça, onde é realizada anualmente a conferência, totalmente na diferente, Bélgica, né?
realmente, a Convenção 90, qual o impacto que vai ter? Agora, no Brasil, como que vai funcionar essa questão dos transportes públicos, né? Tem até uma certa questão de invasão do que acontece no ambiente privado do empregado. Então, esse aspecto é bem complicado. E tem certas coisas, por exemplo, a lei de igualdade salarial, que todo mundo comemorou, claro, assim, a gente quer acabar com todo tipo de desigualdade, né? Mas você sabe que em 27 anos de magistratura, jamais vi uma ação alegando que o motivo da discrepância salarial era questão de gênero ou sexo. Jamais. Em 27 anos. Agora que tem a lei, a gente já está recebendo. Porque eu sou mulher, estou sendo discriminada. Em 27 anos, isso jamais houve essa alegação. Os paradigmas, homens, mulheres, assim, sempre, sabe, nunca, sei lá, isso nunca apareceu. Né? Então, eu acho curioso também, né? Assim, como a gente vai regulamentando, e a partir da regulamentação também as pessoas vão, né, mudando os seus comportamentos, suas alegações e por aí vai. Então tem que tomar muito cuidado, né, com o que traz por conta do ambiente cultural que a gente possui, né? Esse dado eu não sabia que isso já estava refletindo nas reclamações trabalhistas. Já começa a alegação, entendeu? E assim, a gente está num momento em que há muita atenção voltada para esses temas, né? O CSJT baixou alguns protocolos de julgamento por perspectiva de gênero, né? A gente tem isso hoje na magistratura, que não é uma regra vinculante, mas é um protocolo dizendo como os juízes devem interpretar as questões a partir da perspectiva de gênero. Então, isso assim, acaba mudando a forma de julgar, de interpretar a legislação, enfim. Então, assim... Vamos lá, deixa eu só problematizar. Você não acha que era só uma questão de mudar o argumento, assim, o embasamento jurídico, mas o pedido é o mesmo, que é o pedido de equiparação salarial, indicando um paradigma? É a impressão que passa, entendeu? Assim, se a reclamante for mulher e o paradigma for homem, dá para argumentar que é discriminação por gênero, né? Agora, se o paradigma for mulher, aí já não argumenta isso, entendeu? Assim, não sei, aí eu posso estar sendo extremamente... Muda o fundamento jurídico. Posso estar sendo extremamente leviano aqui, mas eu percebi que só vi esse argumento depois da lei. Antes da lei, em 27 anos, eu nunca vi esse argumento, entendeu? Ele agora foi incluído. Entendeu? E o que vai ter que acontecer? As empresas vão ter que se defender de forma mais técnica ainda. Por isso que não dá... Os subjetivismos, eles vão ter que acabar. Só que é muito louco, porque como que você vai, muitas vezes, assim, até o próprio gestor que funciona, que exerce bem ali o seu papel, ele vai ter um elemento de subjetivismo porque é da relação humana. E a gente tem que tomar cuidado para essas relações não começarem a ficar também, congeladas, né, assépticas, assim, tudo, né, com aquele politicamente correto, morrendo de medo de tudo, né, porque qualquer coisa você pode ser acusado de algo que, né, nesse contexto pode gerar depois uma condenação. É complicado, né? É uma fase de transição também, eu acho. É uma fase de transição. Porque essa questão, por exemplo, lá a gente, tem uma experiência interna aí com algumas empresas de treinamento de assédio moral, sexual. E o que eu costumo falar é isso. A gente precisa entender o que a gente precisa se observar, porque muitas vezes a gente faz alguma coisa... isso vale para um treinamento de assédio, vale para um treinamento de gestores. A gente tem que se observar, porque às vezes a gente está agindo de um jeito que está ultrapassando um limite mesmo. Mas também a gente não pode engessar as relações. Como que a gente vai engessar? Às vezes a questão de um colega de trabalho que trabalha 20 anos juntos, que vão ter uma intimidade, é natural. A gente está ainda torcendo para que as máquinas não tomem conta, né? É outra coisa que a gente... Mas, então você não pode engessar, mas a gente tem que ver ali, tem que entender os nossos limites, assim. E eu acho que nesse momento toda cautela é bem-vinda, né? Porque a gente está experimentando os limites ainda, né? Então acho que toda cautela é necessária, né? É complexo. Mas a gente vai se entendendo, né? Eu acho que a gente está começando a também perceber que o exagero não é bom também, né? Porque senão, de fato, a gente acaba se distanciando, né? Mas acho que a gente, como toda fase de transição, imagino que nós sairemos melhores. Sem dúvida. E também ali pegando um pouco de cada lado, entendendo até onde a gente ultrapassou para chegar nesse ponto. E também as consequências de que, se a gente também aplicar isso de uma forma... A gente fala muito isso com relação à defesa própria da justiça do trabalho, do que a gente quer do emprego formal, como até já falei aqui. Então,
se a gente não pensar que tem que ter todos esses elementos, a gente não vai ter o que defender também. Agora, assim, vocês acham que essa fase de transição, ela vai até onde? Até o momento em que houver uma conceituação? Ou isso não vai acontecer porque não dá para sair conceituando cada um desses acontecimentos sociais, tipo assédio, moral, enfim. O que vocês acham? Acho que uma engrenagem vai ter que ser... Bom, o que vai dar ao final, difícil saber, mas eu acho que uma engrenagem que todos têm que se mexer. Então não adianta aqui falar, mesmo que eu fale em defesa dos empregadores, não temos que fazer nada. Não, temos sim. Se eu falar em nome dos empregados, não temos que fazer nada. Temos sim. Judiciário é a mesma coisa. Então todos têm que se mexer de alguma forma. Por isso eu falo da cultura da prevenção, e ao mesmo tempo se estruturando da forma como puderem, na forma dos recursos que tiverem, sejam os empregadores em provas, e na verdade em pensar primeiro o que eu quero. Eu quero um melhor ambiente de trabalho. Isso acho que é o interesse de todos. A mesma consciência para os empregados. Você quer viver num ambiente também tóxico, que você está sendo o tóxico? Até muitas vezes eu gosto de usar o exemplo da pessoa perceber em casa. Às vezes é um empregado ou um próprio gestor. Chegou o seu marido, sua esposa, e eles às vezes contam um episódio do trabalho. Aí as pessoas, do nada, ela percebe um exemplo. A mulher chegou e falou, nossa, meu chefe falou assim comigo, e fez isso, fez aquilo outro. De repente, aquele marido é o chefe, e que fala assim. Então, às vezes, por uma assim, simples observação em casa, ele consegue perceber o que ele se excede ou não. Ou aconteceu isso com um filho, uma filha. A sociedade é inteligente, as pessoas são inteligentes de percepção. Muitas vezes, claro, estão ali fechadas em ideologias e tudo isso, mas você consegue sim avançar como sociedade. Eu acho assim como um todo, a Justiça do Trabalho ela vai ter que entender que também isso reflete negativamente no mercado de trabalho. O que me entristece essa questão da informalidade. A gente, por exemplo, tive até uma recente exposição com outros países da América Latina. Os países da América Latina atravessam esse grande problema, todos variando em 40% de informalidade. É muito alto. Então, assim, também outras coisas que vão passar a acontecer, ou a gente vai flexibilizar para outras formas de trabalho? Pois é. Mas quando você fala em informalidade, a ideia de buscar um trabalho formal, não necessariamente vínculo de emprego. Assim, buscar essas outras formas de trabalho, na sua opinião, seria um caminho assim, para a gente melhorar isso? Sim, sem dúvida. Considerando a estrutura que a gente tem como país, isso a gente tira da informalidade. A gente tem que pensar, até outra discussão que vem, que não está bem nesse tema, mas a gente está falando de trabalho e é a questão dos aplicativos, né, dos trabalhos em plataforma. A gente tem que pensar o seguinte, não podem estar descobertos totalmente de uma proteção social, mas há também como você colocar aquele formato que não se encaixa no CLT tradicional, mas em que forma que a gente pode, aí, na verdade, reverter isso para o Estado, como alguma contribuição, seja para a Previdência, e que eles tenham alguma proteção. Então a gente tem que enxergar essas outras frentes, por isso que eu acho que tudo isso faz parte de engrenagem, tanto naquela antiga relação empregado-empregador, quanto para essas novas formas, sim. E o que a gente tem que avançar é de ter mais formatos que contribuam para o Estado e que essas pessoas tenham também proteção social. Até porque a questão não é só trabalhista, né? É previdenciário também, assim, tem toda uma questão de arrecadação de tributos, né? Tem toda uma consequência jurídica disso, né? Sem dúvida. Agora, voltando um pouco para o nosso tema aqui, uma questão que eu tenho é sobre o home office, assim... Você já tem números, uma ideia do que aconteceu pós-pandemia, assim, se o home office ele foi positivo, se foi negativo para as questões psicossociais? Como ficou isso? Na época da pandemia, isso ficou muito afetado como um todo, que não era só o trabalho, né? Mundialmente, toda, né? Então, assim, não tem como dizer... E, assim, eu acho que, de um modo geral, é muito difícil a gente separar, que é o que a gente já falou ali desde o início. Como que você separa? Não, meu problema aqui é 40% que eu tô passando em casa, 60% o trabalho e tal. Muitas vezes, às vezes, até o que aconteceu no trabalho vai falar, chega, não tô suportando isso. A pandemia foi isso. Então, você tem tanto pessoas que se adaptaram muito a esse tipo de desempenhar a sua atividade, porque elas poderiam, de uma certa forma, estar ali próximos da família ou da sua rotina, e pessoas que sofreram muito com isso, com o isolamento. Então, assim, esses impactos, assim...
Assim, possivelmente a gente ainda não, a gente vai observar isso ao longo dos anos, mas nas análises dos psiquiatras, dos psicólogos, quando eles vão fazer uma trajetória toda de uma pessoa que está num afastamento, seja um perito no INSS, tudo isso é considerado. Então, isso impactou? Sim, impactou todos, porque justamente a gente vê esse tema, ele cresceu nos últimos anos depois da pandemia. Porque as questões de depressão, todos como sociedade, não é só no Brasil que a gente está falando, isso como um todo. Então, a falta de contato também, né? A gente, na verdade, a gente está passando por transformações que a gente não sabe ainda as consequências das escolhas que a gente está fazendo agora, né? Por exemplo, celular, conexão digital, né? Hoje a gente já está vendo as escolas, né, retrocedendo nessa ideia de criança usar celular. Mais de 70% das escolas já são a favor de proibir totalmente o celular lá no ambiente escolar, né? E a gente vê a vida das pessoas hoje, todo mundo com seu aparelhinho conectado o tempo todo. Existe uma correlação dessas doenças doenças psicológicas com o ambiente digital, com a digitalização do mundo, com a virtualização do trabalho? Você acha que existe uma conexão nisso? Sem dúvida, ele pode ser um elemento ali que vai ser configurado. A gente está falando até às vezes tem excesso de cobrança. Existe sim. Quando às vezes o trabalho é o que está adoecendo, que a gente vai ter casos que é o trabalho que está adoecendo, seja por cobranças absurdas ou a forma dessas cobranças, e um excesso. Sim, porque eu preciso de tanto ter aquela conexão que eu não consigo ter nenhum tempo fora, e se eu não utilizar, eu vou ser punido por isso. Aí a gente pode lidar aí com várias questões de sobrevivência, dependendo de como é aquela ameaça pelo trabalho. Gente, a gente vai encontrar de tudo. Tem de tudo, né? Tudo, isso sim. E eu acho que até pelo socialmente a gente utiliza muito o celular. Demais, né? E quando você não utiliza, as pessoas reclamam. Você não responde. Já tem gente ligando para falar, olha a mensagem que eu mandei. Está muito tempo sem olhar o celular. E o conceito de meio ambiente de trabalho já está pronto para esse mundo virtual também? Você acha que deve haver uma mudança no conceito? Ou a nossa legislação já abrange isso, já abrange esses problemas? Ela tem que se adaptar. Mas eu não acredito que a gente tenha dados ainda para que isso... Tanto que eu falo que o NR1, não sei se a gente teria maturidade para incluir o psicossocial como um risco de gerenciamento de ambiente de trabalho, justamente pela subjetividade. A gente precisa amadurecer em elementos fáticos mesmo, de como a gente vai interpretar cada coisa para aquilo ser considerado. Agora, a realidade é essa, por isso que eu falo que não tem como a gente ignorar uma mudança e na verdade, uma conversa entre todos numa empresa, principalmente a parte gerencial, é fundamental que esteja atualizado os gestores, sejam eles dos trabalhos mais simples aos mais complexos, de que estão liderando pessoas e de que eles podem ser geradores de problema ou de solução. E, por exemplo, quando a gente fala também na NR17, que fala sobre a adaptabilidade do local de trabalho, das condições de trabalho, como que funciona no home office? As questões mais simples, por exemplo, a gente está falando muito de ficar conectado demais, né, de computador, celular, que as pessoas acabam usando no horário de trabalho e não tem quem diga que não, porque vai ser mentira. Então, assim, como fazer uma adaptabilidade do risco ergonômico, como mapear um risco ergonômico, por exemplo, de quem está usando computador e celular trabalhando em home office? Isso é super complexo, né, Lu? Super. O que muitas vezes as empresas fazem é fazer uma orientação e deixar um canal específico se aquele empregado ele tanto precisa de um equipamento específico, por exemplo, um computador, ou seja, uma adaptação ou uma cadeira, ou também se está precisando de uma análise particular, né, assim, específica. Só que isso a gente está falando de 0,1 de quem pode fazer isso. Principalmente, por exemplo, se eu falar dos maiores empregadores dessas empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, elas não vão ter essa estrutura. Muitas vezes funciona, a gente vai falar tanto dos que funcionam do comércio em geral, que nem vão ter o home office. Na verdade, serviços de limpeza não são nem compatíveis. E sim, a gente vai falar de uma parte ou que está fazendo ali meio que empreendendo com poucos e com pouco recurso, inclusive para poder fornecer esses equipamentos. Sinceramente, vai ficar do caso a caso.
daquele empregado. Normalmente, essas questões, pelo menos a gente observa, quando um empregado ou outro, eles reclamam sobre isso, são de empresas até que têm mais estrutura. Ou seja, que poderiam dar e não deram, né? Ou que vão comprovar que deram todo o fornecimento e atendimento específico de saúde e segurança do trabalho para aquele empregado. Então, isso é bem importante que você está falando, que é a importância de que as empresas juntem subsídios, né, para depois quando chegar no judiciário. Sim. Documento. Que é super previsível. Para que tenham provas robustas de que apresentaram possibilidades daquele trabalhador de exercer um trabalho de uma forma confortável, né? E você comprova isso realmente, se você tem um e-mail corporativo, se você tem um e-mail que você colhe uma anuência do empregado que está fornecendo esse treinamento, um treinamento online, que isso a pandemia trouxe para a gente essa facilidade de onde estiverem, eles podem receber esse treinamento. Muitos locais foram desmobilizados, né, até para reduzir custo, mas o que eu tenho notado é que até essa parte assim, de escritório das empresas tem retornado para o trabalho presencial. Não totalmente, mas a maior parte do tempo eu já vejo uma diferença nisso tudo. A gente vê também na justiça a questão das audiências. O pessoal está querendo voltar, né? Eu acho que o modelo híbrido vai ser o modelo vencedor, né? Porque aquela rotina também de obrigatoriedade de todos os dias, naquele mesmo horário e tal, às vezes também não se justifica, né? Então, eu acho que o modelo híbrido é um modelo vencedor, na minha percepção. Até porque a pessoa ficar só em casa, ou só no trabalho, pode gerar um estresse também desnecessário, né? Porque ficar só em casa também não é fácil, né? Eu que tenho 6 crianças em casa. E como que você monitora a saúde psicológica do empregado que está em casa? Também é difícil. É complicado. Porque no ambiente de trabalho você nota, né? A pessoa que está muito quieta, que está... Você percebe, a gente percebe. Com certeza. É isso, e mais uma vez, o empregador, o grande empresário, ele ainda consegue disponibilizar para esse trabalhador, ou para a equipe de trabalhadores dele, um RH, um psicólogo, ou um setor de denúncias, ou alguém que possa ouvi-lo, né, uma ouvidoria. Agora, e o pequeno e o microempresário, né? O que dizer para esse grande, enorme grupo de empreendedores no Brasil? Pode dizer que é o real empregador brasileiro, né? É o real empregador brasileiro. Pois é, e como orientar eles em relação a toda essa normatividade? A gente traz aí novidades. Estamos aqui, cheio de novidades para vocês. NR1, muita coisa, várias consequências em todas as NRs, e agora como é que a gente vai fazer? E aí, assim, né, o pequeno empresário fala, tá... E aí, o que eu faço? Como eu posso ajudar? Como eu posso... Porque eu acredito também que o empregador, ele quer que o empreendimento dele vá bem, ele quer que os trabalhadores estejam num ambiente seguro, confortável, saudável. É o que você falou, né? Bom para todo mundo, gente. É isso. Mas como ele pode implementar isso com os parcos recursos que ele tem? Gente, não tem jeito. Empreender no Brasil, ter empregados, né, vai fazer parte. Assim como todas as obrigações que a gente vai ter no social, tudo isso, você vai ter que olhar para isso. Só que o que eu gosto de defender é que quando você investe nas pessoas, quando você investe em melhores pessoas, e não necessariamente isso depende de recursos financeiros, você agrega como um todo, como negócio, como ambiente de trabalho, como sociedade. Não tem jeito. Então, assim, é por isso que eu falo da cultura da prevenção. Você não vai ter, não vou ter o recurso de trazer o melhor especialista de treinamento, mas eu observo. Ou eu não estou bem, então eu paro aqui. Tem empatia, né? Empatia. Assim, são requisitos das relações humanas saudáveis, né? Algo assim, né? Mas é difícil demais na prática, né? Porque assim, aí começam a acontecer as coisas, né? Por exemplo, eu estava conversando com um colega, ele falou que pegou um caso que a menina foi com uma calça jeans dessas rasgadas, né? E aí um colega de trabalho brincou, colocou o dedo assim, no buraco, assim, mas na perna dela, né? Pronto, né? Aí ela denunciou por assédio. Eu acho que a conduta foi inapropriada mesmo. Você não pode colocar o dedo na perna de ninguém, né? Enfim. Sim. Mas, assim, eu fico imaginando que pode ser uma pessoa que não tinha, assim, como eu dizia, eu tive uma empregada doméstica, falava que não tinha senso de noção, né? Fez lá a brincadeirinha dele, e enfim, aí levou para a empresa a empregada, a empresa tomou conhecimento, apurou, viu que era inapropriado, dispensou por justa causa o rapaz lá que fez a brincadeira, né? E aí, assim,
né? Eu achei que a empresa foi bem rígida, mas correta, né? Aí depois a empregada, quando sai da empresa, vai na justiça do trabalho, pede dano moral e a empresa foi condenada em dano moral. Aí eu fiquei pensando, mas o que a empresa poderia ter feito? Botar no regulamento de empresa, não se coloca dedo em buraquinho de calça. Assim, eu fico pensando assim, porque toda vez que eu pego casos assim que pede condenação, dano moral, dano patrimônio, eu fico pensando assim, eu exerço essa alteridade, né? O que o empregador poderia ter feito de diferente? Assim, o que ele poderia ter feito para evitar ou para, né, remediar a situação? É muito difícil, né? Teria que comprovar que fez treinamento, que teria que comprovar que tem uma CIPA atuante. Treinamento não se coloca dedo e buraquinho de calça. Sabe, é muito difícil. Porque, assim, contar com o bom senso. Exatamente, é muito complicado. Na análise dessas provas, né? O que ele contribuiu para reduzir, né? Ou que não contribuiu, mas realmente vem dentro dessa subjetividade. Agora, aquele também empregador que não faz nada... Pois é, e não pode. Isso com certeza não pode. Ele não pode falar, não é problema meu, é problema entre vocês aí, trabalhadores, eu não fiz nada, né? Obviamente ele não pode fazer isso, né? Eu acho que por isso todas essas alterações que a gente vem notando, elas vão colocar o problema na mesa. E de alguma certa forma, seja porque vai ter uma lei da igualdade que vai ter a multa aumentada, a fiscalização, o risco da fiscalização, a empresa que já não cumpre vai passar a olhar para isso, a que cumpre vai revisar. E assim como foi a CIPA, então a minha CIPA, então como que eu vou fazer? Eu não estou fazendo uma CIPA da forma correta, vou atualizar, vou fazer um treinamento efetivo, vou apurar efetivamente, porque a gente vê casos também que aquilo não é muito apurado, enfim, e aí às vezes agora com essas alterações também passam a apurar, mas isso também a gente está falando de lugares que tem toda essa estrutura. Que tem a estrutura, né? Que aí fica mais fácil de você verificar, enfim, né? Compreender a situação. Agora, quando não tem, né? O pequeno, eu acho que a observação, às vezes, é o seu negócio, se tem público, né? Você tá tendo um problema com atendimento. Que até o que eu falei, que isso reflete muito, né, gente? Gente, isso é muito comum. Às vezes você vai num lugar, vai num restaurante, você pode ter a melhor comida, mas às vezes vai ser um atendimento, alguma coisa que acontece naquela, né, gestão que vai anular o negócio. Se você no seu bolso, então, não for olhar, se você não olhar pelo ambiente, você vai olhar por algum outro lado. Agora, é isso, é a consciência, é difícil aqui a gente trazer, né, uma fórmula mágica, mas a questão toda é sempre essa conscientização. Porque, mais uma vez, quando a gente fala de CIPA, a gente está falando, quem que é obrigado a ter CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, gente? São as empresas com mais de 20 trabalhadores. Então, assim, mais de 20 empregados. Você já exclui aí os 98%, né? É isso. Você exclui. A lei da igualdade salarial, você vai falar com empresas acima de 100 empregados. Também. Então, quando a gente foi ver o número, salvo engano, são 50 mil empresas. De um total de... Acho que são 10 milhões de CNPJ, não são? É uma coisa assim, né? Não tenho esse dado eu acho macro, que é por aí. Mas o número é muito pequeno se você pensar a nível Brasil. Gente, isso assim também concentrando muito essas grandes, inclusive nessa questão aqui, Rio, São Paulo, Minas, o Sul, essas grandes, né? Muitas vezes as grandes, elas concentram esses centros de escritório, né? A matriz em si, e vão ter filiais menores nos outros estados. Então, tem uma complexidade também quando a gente vai olhar Brasil como um todo. E eu acho engraçado que a nossa Constituição fala, né, que tem que haver tratamento diferenciado para as micro e pequenas empresas, né? E a gente tem um estatuto, né, da micro e da pequena empresa, mas que em matéria trabalhista tem lá uns 2, 3 artiguinhos lá, muito pouca coisa, tipo, não precisa botar quadro de horário na parede, né, uns troços assim, uns negócios assim burocráticos assim, mas que, né, de fato não faz esse tratamento diferente, né. E aí eu tenho uma crítica que eu gosto de fazer também aí na instituição que eu pertenço, que a gente está muito acostumado a olhar o micro pensando no trabalhador, né. Eu acho que falta esse olhar do micro para o problema ali pequeno, olhando por um tipo de empregador, né? Do que a gente pode exigir razoavelmente de um tipo de empregador. É mais ou menos o empregado a gente resolve no concreto, o empregador no abstrato, né? O empregador vem um pacote pronto igual para todo mundo. E assim, a realidade não é essa, né? É bem diferente. Muitas vezes, dependendo de uma situação, de uma condenação, você acabou. E a gente defende muito isso. Sem o emprego, não vai ter
o empregado, né? A gente tem que sempre olhar esses dois lados. A pandemia trouxe a lição para a gente, né? Se a economia acaba, se despenca, o emprego some, né? Então, ali a pandemia foi um laboratório para a gente entender isso, né? Assim, a gente precisa de desenvolvimento econômico para que a gente possa ter, né, uma oferta de trabalho, de emprego, e muito interessante também que as estatísticas mostram que a época em que os empregados estão melhores, obviamente, é quando a economia está forte, né? Quando a economia está fraca, você está ali, a discussão é basicamente manter emprego, né? Quando a economia está forte, aí você discute vários direitos, você discute aumentos, enfim, por aí vai, né? Mas a economia fraca é só sobrevivência, né? E a concessão do mínimo possível, né? Assim, não vou conceder benefício nenhum, porque pode incorporar, porque eu posso ter algum problema. Aí entra a lógica da intervenção de dar mínimos obrigatoriamente, né? Ir tentando aumentar os mínimos, que é a lógica tradicional do direito do trabalho, né? Conseguir dar os mínimos por intervenção, imposição, coerção, fiscalização e condenação. A lógica, ela parte disso. Ao invés de ter um ambiente favorável, né, em que todo mundo esteja ganhando junto, a empresa desenvolvendo, o emprego chovendo, a negociação correndo solta e as pessoas negociando seus interesses e aumentando esses pacotes, né, de direitos e benefícios, né? É uma lógica aqui no Brasil, acho que ainda muito atrasada, é a minha percepção, né? Ainda é uma lógica de não perceber esse todo. Uhum. A gente vê isso se reflete nas negociações coletivas. Isso se reflete muito quando a economia está aquecida ou não. Mas, ainda assim, tem situações que são bem enraizadas, de realmente você não olhar esse contexto. Uhum. Então, e porque tem essas figuras, né? Como a figura fossem vilões e mocinhos e na verdade são pessoas. E você vai encontrar de todos os lugares, inclusive na área pública, né? Inclusive quando você fala em agentes públicos, você também tem de tudo, né? É ser humano, né? Então, assim, realmente é complexo. A gente precisa de uma mudança de mentalidade, eu acho que forte, né? Total. E justamente como que a gente vai caminhar? Aí até voltando, né, essa questão toda do psicossocial, que a gente fala do psicossocial no trabalho, mas do psicossocial como um todo, porque é uma sociedade adoecida. Sim, o mundo está doente, né, de uma forma geral, né? Começando já pelas crianças, assim, a gente vê, assim, a gente fica espantado de ver como a gente já tem crianças inseridas nesse contexto, né, de ansiedade, de transtornos, assim, a quantidade é impressionante, né? Assim, psicologia é profissão do futuro, do presente, eu acho até, né? Porque crianças estão precisando demais, porque já entram nesse contexto patológico da nossa sociedade. É uma impressão que eu tenho, assim. E são os que, do futuro, né? Os que vão estar no mercado de trabalho, convivendo, inclusive, com as mudanças que a gente vai ter cada vez mais tecnológicas. Então, assim, é impressionante, é uma necessidade urgente de olhar para isso. Uhum. Então, a gente vai ter que olhar para isso, e eu acho que é o nosso papel, se a gente pode orientar quem ainda está com a força aí do capital, do trabalho, de movimentar isso, então vamos incentivar tanto os que são grandes e já têm essa estrutura, quanto os que são pequenos para pensarem sobre isso. Então, eu acho assim, esse tipo de conteúdo que a gente vai veiculando e incentivando, eu acho muito interessante o formato que a gente vê desde a reforma trabalhista. Não sei se também foi, coincidentemente, talvez o meu período mais atuante de mercado de trabalho, sei lá, dos últimos 10 anos, eu tenho já 18 anos de mercado de trabalho, mas de como o direito do trabalho, ele está o tempo todo, aí ele está nos jornais, ele está, seja por alterações legislativas, e muitas pessoas como vocês aqui, fomentando ideias, e na Confederação a gente faz muito esse papel, e a gente, levando isso tudo, a gente também vai fazendo esse trabalho. Seja porque vão ter que se defender, seja porque vão oferecer, incentivar e investir em melhoria como clima organizacional, como um todo. Posso fazer uma pergunta bem leiga, assim? Pode. Você acha que a questão geracional também se conecta com essa questão dos riscos psicossociais? A gente ouve muito falar isso, né? Por isso que eu falei que é uma pergunta leiga, que eu não tenho dado nenhum concreto, mas a gente ouve muito falar que essa geração mais nova está com outro tipo de demanda, de dificuldade. Muita gente até fala que é uma geração mimimi, né? Que não aguenta o tranco. Você acha que tem um corte geracional nisso também, ou
é muito lenda? Acho que tudo conversa. É um elemento, sem dúvida, porque é uma geração que ou ela vem com um limite reduzido ou não, ou o que ela faz porque a gente perceba até onde iam os nossos limites. Pois então, vale essa isso observação. É interessante, sabia? Você sabe que na magistratura a gente passa por isso. Os novos chegam já assim, cadê meu assistente? Aí você pensa assim, nossa, eu fiquei 17 anos trabalhando sem assistente, fazendo tudo sozinho. Aí você já se sente no lugar do velho, né? Na minha época... Mas eu sempre fui cabeça boa, então eu sempre achei que tudo aquilo que a gente passou de ruim, a gente não precisa que os novos também passem, né? Já a gente vai evoluindo e tal. Mas tem essa percepção, né, de que o pessoal já chega com um nível de exigência que é muito maior do que a gente tinha lá atrás. E eu acho isso bom, né, em certos limites. Eu acho que pode ficar patológico, né? De também não aceitar nada, de não querer nada, de não querer um sofrimentozinho, né? É bom. Não, exatamente. E esse lado, na hora que você faz essa pergunta, é isso sem questões técnicas. Eu acho que também a gente não chega ali a uma verdade... total sobre... Porque exatamente isso. Tem um limite, eles têm mais limites, mas como está a resistência também? Porque eu também brinco. Nossa, quem já foi estagiário e levava e carregava processo. Carregava os autos. E andava para cá e ficava na fila para ser atendido. E é mal atendido, não sei o que lá. Né? Não tinha processo judicial eletrônico. Isso trouxe uma resistência, na verdade, uma estrutura. Acho que para resolver problema, eu estava falando sobre isso, porque a gente vê às vezes uma geração que a gente sabe resolver problema. A gente sabe resolver o que vem aqui, ali, assim, e muitas vezes, assim, a gente até tem às vezes essa crítica com essa geração. Mas é isso, então vamos aprender com achar um caminho, o que tem de bom e ensiná-los o que a gente também aprendeu. Eu também, eu gosto de olhar o copo sempre meio cheio, gente. Sempre acho que, assim, tudo que a gente viveu, né, de dificuldade e tudo mais, foi o que lapidou a gente a ser o que a gente é hoje, né? A ter a nossa resiliência, a ter essa serenidade diante dos problemas. Caminho do meio, orgulho. Né? É o caminho da virtude. Sempre, em tudo. Então, ambiente de trabalho seguro e sadio é legal, pode e deve. Deve, né? A gente agradece, Lu, a sua visita maravilhosa. Volte sempre para conversar com a gente aqui. É isso aí, Lu, foi maravilhoso. Assim, é um tema que assim, deixa muita coisa aberta, né? Porque a gente fica com aquela... Eu acho que a gente está numa fase que a gente identifica os grandes problemas, mas a gente ainda está com dificuldade de encontrar as melhores soluções, né? A gente está tateando. Você tem essa sensação que a gente está um pouco tateando ainda? Eu tenho essa sensação, mas eu tenho receio que as pessoas também fiquem só assim e não tenham ação. Coisas práticas. Porque tem coisas que a gente já pode. A gente pode fazer em fazendo para ver esse resultado. Mas esse resultado também vai depender do que a gente comece a fazer agora. Entendo que não é um cenário que a gente defina totalmente, essa é a regra, é isso que vai dar certo. Mas é por isso que eu falo tanto dessa questão da cultura do preventivo, do que se deve fazer. Então não adianta também eu estar num papel de isso realmente é muito injusto. Não, muito injusto subjetivo, tudo bem. Concretamente, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Treinamento? Eu posso realmente me empenhar com as minhas áreas, meio de trazer uma consciência, isso pensando nos que podem ter. É isso, tem que colocar isso em prática. A gente tem que plantar tudo isso. Muitos já estão plantando. E então a gente tem que plantar tudo isso para realmente ter defesas e colher um resultado diferente. Então acho que tem muita coisa já que a gente pode fazer concreto, e muita gente já está fazendo. E se alguém quiser entrar em contato, Lu, passa aí seu Instagram, enfim, suas redes sociais, até para as pessoas poderem dialogar, pegar exemplos, assim, como é que o pessoal pode te achar? Eu tenho Instagram, Luciana Diniz, ADV. É isso, né? Instagram, tô até lembrando que eu achando que é e-mail. Instagram hoje é mais fácil. Exatamente. Não. Maravilha. Ótimo, eu agradeço o convite, eu agradeço esse bate-papo maravilhoso. São pessoas que eu admiro e gosto de estar sempre por perto. Então, muito bom, muito obrigada. Nós te agradecemos. E quem quiser me achar nas redes sociais é @OtávioCalvé, não tem mudo.
Eu sou @AnaCarol_Martins. E nós somos É Legal, Mas Pode. Ficou meio, né? Maravilhoso. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.